Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que está sendo o domingo? Com certeza, um belo domingo. Domingo em família sempre é muito bom. E agora, então, nesses momentos, nós vamos falar um pouquinho, Falar um pouquinho do Evangelho, falar um pouquinho dos recados de Joana de Ângeles, E hoje Joana de Ângeles nos convida ao trabalho, O convite dela hoje é sobre o trabalho. Então, trabalho das várias maneiras possíveis, Claro, também trabalho, que dá o nosso sustento, mas o trabalho de uma maneira geral em todas as áreas da nossa convivência, dos nossos relacionamentos, Porque a Joana é assim, ela traz para nós aquilo que nós precisamos ouvir e que lutamos para levar adiante. O Evangelho de hoje traz para nós, no capítulo 2 agora, Meu reino não é deste mundo, traz aqui a realeza de Jesus, que é o item número 4. Então nós vamos ver hoje a realeza de Jesus, vamos ver também, claro, aqui conosco Joana de Ângeles, no nosso recado aqui de número 57. Fora hoje, vamos terminar este livro, na segunda, terça, quarta-feira. Quarta-feira será o último dos convites que Joana nos faz nesse livro, Convites da Vida. E assim já vamos completar 2 livros de Joana de Ângeles. Olha aí, lemos, estudamos, falamos, comentamos 2 livros de Joana de Ângeles, nestes que nós vamos completar os 110 encontros nossos, que são os 2 livros. Veja só, então aquilo que normalmente, vamos dizer, muitas vezes por iniciativa própria, não faríamos, ler, por aqui nós estamos já concluindo o 2º livro de Joana de Ângeles e com toda aquela riqueza, de conselhos, de meditações que ela nos traz. Enquanto aguardamos Joana, vamos dar aqui, claro, as boas-vindas aos nossos queridos amigos, companheiros de encontro, companheiros de jornada todos os dias, ou o dia que é possível também, que nem todo dia é possível, Às vezes os compromissos aparecem, claro. Denise Holland, sempre conosco. Olha, o Milton José Pinto Solange conosco, um grande abraço, uma boa noite para vocês. Também o Fábio Luiz de Oliveira, a titia Áurea Franciscone, viu, titia? Mandei um beijão para ti e para o titio no dia de seu aniversário. Fizemos homenagem, oramos, como nós fazemos com os aniversariantes do dia, todos nós de maneira geral. Também aqui a Adriana, olha, Adriana, sobrinha, também está conosco. Beijão para você aí, querida. Eu vi o docinho que você fez hoje, viu? Também aqui conosco está, vamos lá, a Leonice Oliveira, olha que bacana, a Suzy Pigato, Carlos Santana, regressando da Americana, esteve em Manaus trabalhando lá. Bem-vindo de volta ao lar, viu, o caro Carlos. Aurélio Robles, também nosso querido Aurélio, lá do Pátria do Evangelho, o homem dos cabelos brancos, como diz o nosso caro Jaime, Doutor Jaime, um grande abraço para todos vocês. Feitos então as apresentações iniciais, Vamos ao nosso Evangelho, vamos ver o que nos diz hoje aqui, quando nos fala sobre a realeza de Jesus. Que bacana, hein? É curtinho, mas diz muita coisa para todos nós, como nós vamos ver. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores,
mais recentemente dos cantores, né, como o nosso caso aqui. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes, das dificuldades. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outras, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda. E, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Pois com razão que disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Está aí o que nos diz a Jesus como uma realeza de Jesus. Não há o que duvidarmos, claro, né, da realeza de Jesus para com todos nós, para com toda a humanidade, por tudo que ele representou ao vir. Imaginemos nós o que representou espiritualmente para ele, né? O espírito da magnitude, da luz, da clareza, da potência de Jesus. Não dá nem para nós imaginarmos a luminosidade, vamos assim dizer, que transcende nossa compreensão dele como espírito. E ele se fez gente como a gente, podemos assim dizer, né? Como diz, veio através de Maria, assim, encarnou com um propósito absoluto, levou esse propósito até o fim, né? Nos poucos anos, né? Vamos dizer, acho que foram 3 anos só em que ele realmente apareceu para nós como Jesus, a figura personificada do Filho do nosso Pai, que coordena todos nós aqui. E nesse período, o que foi que ele fez? O que representou tanto que há 2000 e tantos anos aí, ele continua sendo o que é, e cada vez mais estudado, cada vez mais entendido e cada vez mais importante para nós em nosso dia a dia. Essa é uma realeza absoluta e incontestável, embora haja aqueles que contestam, aqueles que não acreditam, mas cada um a seu tempo, cada um com a sua compreensão da vida, não é? E é como realmente o texto, o Evangelho nos diz hoje, né? A realeza aqui, para nós, é algo temporal, tem o seu tempo determinado, né? Tem reis e rainhas, príncipes, a realeza em qualquer lugar, em qualquer país. Claro que termina quando o rei também morre, como todos nós morremos, né? Isso desde o princípio dos tempos. Então é esse poder temporal, esse título temporal. Embora alguns sejam mais longevos, como a nossa prezadíssima rainha da Inglaterra, né? Que como disse, até conta a piada, né? Que quando quando Deus criou Adão, depois Eva, diz que Adão chegou e perguntou para ele, mas senhor, quem que é aquela senhora que está ali? Eu falei assim, não sei, ela já estava aí desde antes de eu chegar. Quer dizer, algo pela própria idade, claro, ela se cuida muito, ela é muito bem cuidada e é uma figura simpaticíssima e respeitada, né? Agora, existem outros reis, entre aspas, ditadores, não sei o quê, que são simplesmente execrados, exerceram um poder, mas simplesmente são detestados, não querem nem ser lembrados, ninguém quer, inclusive, lembrar a passagem deles. Isso tudo acontece conosco, com a humanidade. Assim como para nós, e foi citado no próprio texto, vamos supor, no nosso caso, o rei da voz, né? Que o primeiro que foi colocado e guindado foi o Francisco Carlos, né, Célia? É isso? Francisco Alves, Francisco Alves, o rei da voz, né? Isso há tempos atrás, décadas atrás. Depois passou o título, né, para o nosso prezado Aguinaldo Raiol, que está aí, pela qualidade da sua voz, e são sempre lembrados pela obra deixada. Os gênios da humanidade que são lembrados, são reverenciados. Então, a humanidade é capaz de fazer isso, né? Os espíritos que existem aqui conosco são os mais diferentes possíveis.
aqueles que são reverendados, né? São referências para todos nós pela obra que deixaram aqui, o tempo que tiveram de vida, né? As figuras espetaculares, digamos assim, né? Santos da Igreja Católica, são espíritos de luz, iluminados, que vieram aqui para nos dar sempre um bom exemplo. E cabe a nós segui-los, né? Tê-los em consideração. Então a realeza fala nisso. Foi uma rainha, Santa Catarina. Ah, sim, a Santa Catarina, tá? Inclusive foi uma rainha, como bem lembra aqui a Célia, minha assessora, não falha, viu? Ela está me lembrando sempre das sinais ali de trás, é assim. Então, é isso que nós precisamos entender. Personalidades, o que nós fazemos, né? Isso em qualquer nível, desde o mais alto dentro do governo dos povos até os mais simples, até as associações de bairro, claro, por que não? Pessoas dedicadas, né? Pessoas que são lembradas e que fazem da sua vida aqui um reinado para o bem. Isso que é o mais importante e que fica, sim, na nossa memória. Então, trabalhemos nesse sentido, né? É o que nos deixa aqui de recado hoje o nosso prezado Evangelho. Vamos ver mais quem dos nossos amigos acabou de chegar aqui. Vamos ver aqui. Então, falei do Carlos Santana, a Maria Célia, né, que está longe daqui, trabalhou conosco no banco, um grande abraço, seja bem-vinda. A Ivana Santa Rosa, a Aline Rodrigues, boa noite, ali de Santa Bárbara, Helenice Zozeta, Nandinha, sejam todos sempre muito bem-vindos aqui, agregando, né, pensamentos positivos para a nossa oração final e ouvindo um pouquinho de Joana de Ângeles e do Evangelho. É sempre muito bom e esclarecedor para todos nós. Faz com que nós nos sintamos bem. Eu me sinto bem. Espero que todos vocês também, tanto que estamos todos juntos aqui, né? Com a graça de Deus. Vamos ver então o que Joana nos fala hoje no convite ao trabalho, né? No número 57. E ela começa com João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Está aí o convite de João e seu Evangelho. E Joana nos fala então sobre nós no nosso dia a dia. Vamos lá. Na hora do desespero exclamas, é demais. Castigado pelo sofrimento, descarregas, não suporto mais. Vitimado pela incompreensão, gritas, ninguém me compreende. Dominado pelo cansaço, proferes, irei parar por aqui. Sob a precipitação do desânimo, afirmas, faltam-me forças. Entristecido pela ingratidão, desabafas, nunca mais. Ante as injunções da época, explicas, não serei eu a sacrificar-me. Há outras expressões constantes que atestam os momentos infelizes em que, não raro, cristãos e espíritas lúcidos, saturados das relações habituais e dos contínuos insucessos desta ou daquela natureza, permitem revelar o estado de ânimo que deles esperam, gerando desalinho anterior e fomentando os desequilíbrios nos demais companheiros, que deles esperam a lição de segurança e de harmonia, em qualquer circunstância das atividades evolutivas nas quais te encontras empenhado. Necessário retificar a conceituação quando clarificado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Trazê-lo nos atos diários é tarefa inadiável, que não se pode adiar. O trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Se necessitas armazenar moedas com finalidade previdenciária, trabalha sem desânimo. Se projetas a aquisição honrosa da paz e do pão, trabalha com maestria. Se és independente, trabalha pelo bem comum.
convertendo a hora da ociosidade em bênçãos para os outros. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Recorda o apelo do Mestre. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. E não desfaleças, porque o trabalho contínuo e nobre falará pelos teus pensamentos e palavras em atos que te seguirão até além das fronteiras da vida orgânica. Joana de Ângeles, hoje então, no convite ao trabalho, convite número 57 que ela nos faz, né? Pois é o convite ao trabalho, é o convite ao não desânimo. E ela inicia, aqui, falando sobre algumas situações em que nós enfrentamos, que nós passamos, dificuldades, desânimo, incompreensão, cansaço. E estas situações nos levam ao desânimo, podemos assim dizer. Então ela cita, na hora do desespero, dizes, é demais. Castigado pelo sofrimento, descarregas, não suporto mais. Dominado pelo cansaço, diz, irei parar por aqui. Sobre o desânimo, afirma, faltam-me forças. Ingratidão, nunca mais. Ante os problemas da época, não serei eu a sacrificar-me. Não é? E como ela diz, há muitas outras situações que explicam e tentam justificar os nossos momentos infelizes e porque muitas vezes nós nos entregamos a esses momentos infelizes sem a luta, sem o trabalho de querer superar as dificuldades. Mas as dificuldades precisam ser superadas, assim como nós superamos um dia pelo outro. Os dias vão se sucedendo, um após o outro, dentro da programação que se fez aqui dentro do nosso sistema solar, né? O nosso giro ao redor do Sol exemplifica o nosso dia e ele se repete todos os dias. Aconteça o que acontecer aqui no nosso planeta, ele continua o seu movimento. E nós precisamos continuar o movimento porque nós somos parte integrante da vida que sustenta esse planeta. Nós somos. Nós fazemos parte desta organização única, vital, de energia cósmica que está aqui concentrada em nosso planeta. E nós não podemos nos desfalecer, nos entregar e deixar que tudo siga o seu caminho sem que eu participe de absolutamente nada, esperando que tudo caia do céu, podemos assim dizer, né? Então esse alerta que Joana nos faz hoje é um alerta em todos os sentidos. Então é um trabalho, o convite que ela faz, esse convite ao trabalho, é o trabalho interno nosso de convencimento pela luta do dia a dia, né? Que vai se refletir no nosso trabalho profissional, na profissão que nós desempenhamos, seja ela qual for, a atividade que nós cumprimos, o nosso horário de trabalho, claro, mas o nosso trabalho, ele está conosco 24 horas por dia, né? É o trabalho do desenvolvimento das nossas atitudes aqui também, e como que nós reagimos às dificuldades, como ela mesma exemplificou e foi colocado aí para todos nós. Então, meus amigos, vamos ver aqui o horário, né? Então, meus amigos, é isso mesmo. Joana deixa muito claro para nós. O trabalho, ele é absolutamente necessário e constante. Seja o trabalho profissional que nos dá o sustento, seja o nosso trabalho particular, individual, inadiável de nós melhorarmos internamente, abraçando todas as dificuldades e ultrapassando, claro, recorrendo sempre, sempre, sempre a nosso Pai que nos auxilia, nos fortalece, nosso Mestre Jesus, que está aqui nos acompanhando, né? Sabendo das nossas dificuldades e nos fortalecendo, para que possamos, sim, conseguir nossos objetivos. É o trabalho nosso que é esperado que façamos e que não vão
fazer por nós. É um trabalho individual, absolutamente individual. Ok? Então é isso que o Evangelho nos traz hoje, né? Falando de nós, dos gênios, né? Dos reis temporais que passaram por aqui. E também Joana de Ângeles convidando-nos ao trabalho sempre, sempre. Eu queria então aqui falar sobre antes da nossa oração, que vamos iniciar daqui a pouquinho, falar aqui também dos aniversariantes do dia, que prestamos nossas homenagens, claro, né? Mais um ano. Está aí a Márcia Regina Palucci, Andréia Brito, a Neuci Rodrigues, Deonete Calado e nosso querido amigo de décadas, o Cláudio Sestari, fazendo anos hoje. Então, nosso abraço para todos vocês, com muita paz, muita luz, muita saúde, acima de tudo, saúde para prosseguirmos firmes e fortes em nossa jornada, né? A jornada que escolhemos e que está aqui para nós, para todos nós individualmente. Então, meus queridos amigos, vamos aqui também ver aqui, nosso caro Carlos Santana, manda aqui para nós, inclusive, está aí um link, depois podem acessar, o Agnaldo Raiol, né? O nosso rei da voz, cantando a Ave Maria. Olha que bacana, que bonito. Todos nós que acessamos, vocês podem depois ouvir essa belíssima apresentação. Obrigado, Carlos. Um grande abraço para você, sempre colaborando conosco, né? Então, meus queridos amigos, vamos começando a tranquilizar nossos pensamentos com paz, ouvindo então a música para cada um de nós. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus, clementis et plentis, in ac lacrimarum Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, querido Mestre, todos nós que aqui estamos, todos os seus filhos encarnados, todos os seus filhos no plano espiritual, agradecem a vós por podermos estar aqui, agradecem a vós o dom da vida pela nossa criação divina. Obrigado, Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus, por estar sempre conosco, nos fortalecendo. E elevamos a vós nossos pensamentos, elevamos com alegria, com o coração repleto de felicidade, por podermos estar conversando contigo, ó Pai, abrindo nossos corações, pegando de vós a paz que nos chega, que nos vem através de seus bálsamos de luz, suas flores celestiais que iluminam nossos ambientes, nossas casas, nosso corpo, nosso espírito, iluminado pelas vossas bênçãos. Obrigado, Senhor. E agradecemos sim por todos os nossos irmãos, aqueles que estão conosco em nosso dia a dia, trabalhando junto conosco, e nós trabalhando por eles para o progresso moral, o progresso espiritual. Agradecemos por aqueles que estão conosco, nossos familiares, em nossos lares espalhados, amigos, todos os seus filhos neste grande, imenso planeta que é vosso, criação de nosso Mestre Jesus, e dispersos pelo seu universo abençoado. Obrigado, Senhor, e agradecemos também por todos os seus filhos que hoje encarnam, que hoje nascem, que hoje, abraçando a oportunidade da sua redenção, vem ao nosso mundo físico. Agradecemos por aqueles que aqui estão e que hoje completam mais um ano de luta,
mais um ano vencendo os seus próprios problemas, suas próprias resistências. E agradecemos, Senhor, por aqueles que daqui hoje partem, pela luta conseguida, por estarem sendo acolhidos por nossos irmãos de luz no plano espiritual, espíritos santificados, que se dedicam ao trabalho, ao próximo, ao auxílio, para que a jornada possa prosseguir, para que a luta continue pela eternidade. Obrigado, querido Pai. Obrigado por aqueles que cuidam de nós no plano físico. Obrigado por aqueles que sofrem e que está sempre abençoando, assim como abençoais todos aqueles que cuidam desses nossos irmãos que aqui sofrem, em hospitais, em leitos, sem teto, sem água, sem um pão, sem roupa, os deserdados da terra, Senhor. Acima de nós sabeis os reais motivos de que todos nós estamos aqui encarnados para levarmos a nossa missão. Abençoado somos por ter em vós, nosso Pai, querido Senhor, e elevamos a vós o nosso Pai Nosso. E assim, Senhor, dizemos: Pai Nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o seu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, querido Pai, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E por isso nós os bendizemos. E por isso nós os pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Esteja sempre com todos os seus filhos espalhados por este nosso mundo e pelo seu universo. Esteja em nossos lares, com aqueles que aqui habitam em todos os lares e com aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo a sua paz e levando muito amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar sempre conosco, nos protegendo, nos amparando, nos fortalecendo em todas as nossas dificuldades. Muito obrigado, Senhor. Que tua paz esteja sempre conosco, por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Aleluia, Senhor. Pois é, meus queridos amigos, né? E neste abençoado domingo, então, nós fizemos nossa oração, ouvimos um pouquinho do Evangelho, um pouquinho da Joana de Ângeles, né? E nós estamos escolhendo uma nova publicação para prosseguirmos, então, ouvindo Joana de Ângeles sempre que for possível, né? Estaremos trazendo aqui Joana de Ângeles para todos nós. Então eu quero agradecer, sim, agradecer a todos vocês que estão conosco, a todos vocês que estão levando a bom termo este domingo, este dia abençoado, como dizem, né? O domingo do Senhor. E que tenham uma boa noite, bom descanso, uma boa semana, que a jornada retorna a jornada, mas sabemos que com as restrições da pandemia, né? Fecha-se o comércio. Então vamos tomar nossos cuidados, que é o mínimo que podemos fazer, tomar nossos cuidados conforme é assim recomendado. Então, um grande beijo para todos vocês, da Célia, que está também, a minha assessora, que não perde nenhum lance, né? Então mando um abraço para todos vocês, então abração imenso para todos vocês, paz no coração,
vivam em paz, distribuam a paz o tanto quanto vocês tiverem e recebam de volta. Até amanhã estaremos aqui, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Até mais.